Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Gratidão. Capítulo 16. Sonhos que se realizam. 2 meses se passaram para eu finalmente retornar da capital do Brasil com 2 jovens engenheiros e 2 geólogos. Os começaram imediatamente e para isso foi necessário contratamos vários homens, fato este que nos deixou muito felizes, pois começávamos, além dos trabalhadores das lavouras, a gerar mais postos de trabalho na região. Em cerca de 6 meses e meio vimos a abençoada água aparecer abundante debaixo das terras da Mariana e em alguns poços perfurados a água simplesmente jorrava para a superfície da terra. Água essa, graças a Deus, propícia ao consumo humano. Os açudes passaram a transbordar de água para a indescritível alegria de todos. Sendo assim, a Mariana e eu decidimos com os engenheiros construir aquedutos para levar água das terras délidas que haviam pertencido à minha mãe até o centro de nossa cidade. Local esse em que foram construídos 2 açudes para o abastecimento de água da população. Porém, a imensa maioria das pessoas morava muito longe do centro da cidade. Necessitava andar quilômetros todos os dias até o centro para conseguir água. Desse modo, fizemos um mutirão de trabalhadores e vários poços foram perfurados pela região. Encontramos água em vários desses pontos e nesses locais construímos cisternas para armazenamento da água a ser utilizada pela população. Em agradecimento pela água encontrada, o padre Bernardo realizou várias missas e durante uma delas a Mariana e eu nos casamos. A cerimônia foi simples e linda. Todo o povo da região estava lá. E a minha emoção ao vê-la entrar pela nave da igreja e nos braços do Raimundo foi indescritível. Mal tivemos tempo para nossa lua de mel, pois o ritmo dos trabalhos na nossa região era intenso. Meu sonho de fazer prosperar o lugar onde nasci iniciara efetivamente. Dividi o meu tempo com os cuidados ao meu pai, ao atendimento médico à população e o acompanhamento do trabalho dos engenheiros e das lavouras das fazendas da Mariana e minha. A Bastiana, feliz, dizia que seu sonho se realizava ao ver minha reconciliação com o meu pai. Mas ele está totalmente doente. Não sabe o que pensa ou diz. Estou apenas a cumprir com o meu dever de filho, eu dizia e ela respondia. Você não se apercebeu ainda, meu filho, mas você tá cumprindo a obrigação com amor e isso faz toda a diferença. Mas eu, ainda, recusava admitir a mim mesmo, por orgulho, que cuidava do meu pai por amor e fraternidade e não por dever. A Mariana dedicava-se à medicina e realizava o seu sonho quanto à instalação que ora coordenava, de um posto de saúde na nossa cidade. O delegado Queiroz realizou o sonho de exercer o trabalho de delegado sem submeter-se às ordens dos coronéis da região. O amigo Queiroz passou a acreditar em si mesmo. Não sentia mais medo dos coronéis, não aceitava qualquer tipo de ameaça quanto às suas decisões em seu trabalho e passara a agir da melhor forma e mais justa possível de acordo com as leis. O padre Bernardo, a cada dia mais amado e respeitado pela população, a quem ele dedicara toda a sua vida, realizou seu sonho em coordenar as construções de moradias à população já que, até então, vivia em condições subhumanas. Foi organizado mais um mutirão para que fossem levantadas inúmeras casas de pau a pique nos arredores da cidade em locais aonde não havia, ainda, proprietário algum. Casas de pau a pique não eram a melhor opção, entretanto era a alternativa que tínhamos naquele momento. A pintura das casas foi feita com caiação, cuja matéria-prima, a cal, foi doada pela Mariana e por mim. A caiação, dizia o padre, é muito importante, pois assim não deixamos que o inseto barbeiro, transmissor da doença de Chagas, se instale nas frestas das paredes. E como, agora, a população tinha água para utilização própria, doei com a Mariana sementes de frutas, verduras, legumes e flores.
a população passou a cultivar as suas próprias hortas e pequenos jardins de flores. Foram construídas, também, as casinhas, ou seja, pequeninas construções localizadas do lado de fora das casas de pau a pique, com uma pequena porta e sem janelas, com um buraco ao centro para que as pessoas ali fizessem as suas necessidades fisiológicas e deixassem de fazê-las a céu aberto. Tivemos o cuidado de conversar com a população para que jamais fizessem as casinhas próximas aos poços de captação de água para o consumo próprio. Isso porque o esgoto contaminaria a água retirada dos poços, cuja consequência é o aparecimento de muitas doenças como a diarreia, que pode levar à morte principalmente em crianças. E quanto ao não desperdício de água, a população, acostumada com a sua falta, dava-lhe um enorme valor e a utilizavam com todo o zelo e parcimônia possíveis. O enfermeiro Joaquim colaborava com os trabalhos da Mariana na medicina. Passou a se dedicar, também, em promover ações para que sanatórios como o qual eu estive deixassem de existir. Ele escrevia para jornais e fazia denúncias às autoridades que fingiam que não sabiam o que se passava nos sanatórios. Mas, ainda assim, conseguiu, com um grupo de pessoas que trabalhavam pela mesma causa, denunciar a situação do sanatório em que eu fui internado e, para sua imensa alegria, o sanatório finalmente foi fechado. Além disso, o enfermeiro Joaquim trabalhava, junto a alguns médicos, para que os tratamentos aplicados aos que apresentavam algum tipo de distúrbio emocional fossem feitos de modo humanizado e digno. O Raimundo, feliz da vida, também realizava o seu sonho. Ele coordenava a instalação de uma escola em um grande galpão da nossa querida cidade. Galpão esse, que eu havia herdado da minha mãe. 2 filhas de coronéis se prontificarem para darem aulas voluntariamente, seus pais o permitiram, pois tinham interesse na água que recebiam da fazenda da Mariana. As 2 dariam aulas nos períodos da manhã e tarde para crianças e à noite, com a utilização de velas para iluminar, para alfabetização de adultos, já que não havia luz elétrica na região. Instalada a escola, o Raimundo e as 2 moças iniciaram o trabalho de convencimento dos pais das crianças para que permitissem que elas estudassem. A tarefa não era fácil, uma vez que muitos pais acreditavam que o estudo não era importante e que eles precisam que os seus filhos, entre os quais crianças com apenas 5 anos de idade, os ajudassem na lida diária. E quanto aos pais, se achavam velhos demais para estudarem. O Raimundo deu exemplo e foi o primeiro a se matricular no curso noturno. Com o passar do tempo, mais adultos juntaram-se a ele e os bancos escolares foram, paulatinamente, sendo preenchidos por crianças e adultos. E com o passar do tempo, a produção das lavouras das fazendas da Mariana e do meu pai aumentou e foi possível vender parte dessa produção para outras regiões. Uma parte dos lucros era dividida entre os trabalhadores que, além disso, obviamente recebiam seus salários. Mesmo porque as ações prioritárias da Mariana e minhas eram sempre focadas na melhoria contínua do ambiente de trabalho, da saúde dos trabalhadores, bem como suas remunerações. Ações essas, aliás, que na verdade, eram obrigações nossas. E quanto mais dignidade nas condições de trabalho, mais os trabalhadores se sentiam felizes e estimulados para a realização cada vez melhor dos serviços. Com outra fatia dos lucros construímos mais 2 escolas e um hospital, já que o posto de saúde não dava conta do enorme número de pessoas doentes que precisavam de atendimento. A maior dificuldade, entretanto, foi encontrar médicos dispostos a trabalharem nesta região. A maioria preferia atender na capital do Brasil. Mas, graças a Deus, conseguimos 4 jovens rapazes recém-formados e 5 enfermeiros que haviam feito estágio no hospital do casal Schmidt e vieram com muito gosto para esta região. Estimulávamos, ainda, que todos os trabalhadores estudassem e a maioria o fazia para a nossa alegria. E eu devolvia os cofres públicos, com juros e correção monetária, todo o dinheiro de lá retirado indevidamente pelo meu pai para custear minhas despesas com o curso de medicina.
E somente então decidi me candidatar ao cargo de prefeito. A Mariana ficou muito feliz quando contei sobre a novidade e nos abraçamos felizes. Estávamos no posto de saúde da cidade e, de repente, o semblante da Mariana se entristeceu. "O que foi, meu amor?" perguntei. "Por que será que eu não engravido, Leopoldo? Casamo-nos faz tempo. Somos saudáveis. Ansei muito ter filhos com você. Mas eles não vêm." "Por quê?" "Mariana, fique tranquila. Nossos bebês, que serão muitos, virão na hora que Deus assim o determinar. Ele, Deus, sabe o que faz. Sossegue. E agora é hora de visitar o meu pai. Vem comigo à fazenda." Falei de modo a fazer com que ela não ficasse triste. "Na semana que vem receberemos uma especialista da capital em questões da mente. Quem sabe ele não consegue, através de um tratamento, melhorar ao menos um pouco a qualidade de vida do meu pai. De qualquer forma, vamos continuar a orar, pois é somente nesses momentos que ele se acalma." Chegamos à fazenda e a Bastiana veio ao nosso encontro na sala de estar um tanto preocupada. O coronel agora se recusa a ficar na cadeira de roda por causa de que diz que cobra não fica em cadeira de roda. Ele acredita mesmo que é uma cobra. Vamos continuar a orar, meus filhos. O coronel Jerônimo precisa de muita oração e os irmãozinhos sofredor que estão com ele aqui também precisa de reza. O padre Bernardo vem todo dia de manhãzinha com a benzedeira Maria. Eles benzem o coronel e a Maria faz defumação todo dia no quarto do coronel. Vamos manter a fé em Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O povo morre de medo dele. Diz que ele tá dominado pela coisa ruim. Suspirei fundo. A situação do meu pai se tornava mais crítica a cada dia. E nós três nos dirigimos ao quarto. Ele se mexia na cama como se fosse uma cobra. Senti uma profunda compaixão. Seus cabelos completamente brancos, olhos fundos, rugas profundas e uma palidez que fazia com que ele se parecesse com um cadáver. Aliás, se ele fechasse os olhos e ficasse sem se mexer sobre a cama, diria que estava morto. Aproximei-me e, como sempre, ele começou a me proferir palavras de baixo calão, porém não mais gritava, devido ao enfraquecimento físico. Insisti em dizer que a culpa de os homens porcos estarem ali era minha. Continuava a falar que eu era uma mulherzinha e ele um homem cabra macho. Dizia, ainda, que eu havia feito magia com a Bastiana e a Mariana para torná-lo um homem cobra. Repetia a todo o tempo que a culpa era exclusivamente minha por ele ter abusado de mim na infância e que eu morrera na fogueira por merecimento. Não entendia essas suas falas. Eu as entendia como sendo a mais absoluta loucura dentro da qual se encontrava. Muitas vezes ele ficava com o olhar perdido e de repente se debatia e pedia, desesperadamente, para que a Bastiana afastasse com suas mandingas os tais monstros porcos, cobras e ratos que queriam devorá-lo e molestá-lo sexualmente. Às vezes olhava para mim, falava que eu era um fantasma e que queria assustá-lo, pois ele sabia que eu havia morrido queimado na fogueira. E suplicava para que eu jogasse água sobre o seu corpo, uma vez que, assim como eu, ele também ardia mergulhado nas brasas do inferno. Olhei meu pai desolado. Como alguém podia chegar a um ponto daqueles? E de repente me dei conta de que nenhuma mágoa me restava contra o meu pai. Nenhuma. Admiti a mim mesmo que o tratava por amor e com amor, mas algo me intrigava. Por que será que ele tem tanto ódio de mim? E a Mariana e a Bastiana tiraram-me dos meus devaneios ao pedir que amarrássemos os braços e pernas do meu pai para que o banhássemos e eu perguntei. Mas o que será toda essa loucura? Perguntei àquelas abnegadas mulheres que, apesar de tudo, banhavam meu pai com carinho e me olharam sem respostas. É a consciência do irmão Jerônimo,
falou a Lucinda ao Lupicínio que assistia desolado à situação do irmão. Sua consciência clama em vir à tona para fazer com que ele reavalie os seus sentimentos, emoções, pensamentos, crenças e ações. Mas ele tem pavor dos sentimentos que encontrará em seu coração. Isso porque, por ser filho de Deus, ele sabe no fundo de sua alma, assim como todos os seres humanos o sabem, o que são ações baseadas nas leis de Deus de amor e caridade e o contrário disso. Então ele opta, neste momento, por fugir de si mesmo. Ele prefere enlouquecer, pois acredita que desse modo conseguirá camuflar a sua consciência. Acredita que alienado sofrerá menos. Ledo engano. Na verdade, ninguém se esconde de si mesmo para sempre. A vida, através de suas maravilhosas lições, nos impulsiona em todos os instantes a nos voltarmos para dentro de nós, com o objetivo de que reavaliemos franca e honestamente nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças e ações com o propósito de que evoluamos espiritualmente. Portanto, e desta vez foi o Belchior a falar, lições que nos parecem negativas em nossas vidas, na verdade, não o são. Explico: nós, seres humanos, ainda vivemos na dualidade da energia negativa e positiva. Mas essa dualidade não existe nos mundos superiores onde tudo é luz. O que nos parece negativo ou mesmo um castigo são, na verdade, abençoadas lições para nossa ascensão espiritual. Portanto, descompliquemos nossas vidas. Façamos das nossas lições algo mais suave, mesmo porque fomos criados para a felicidade e não para o sofrimento. Ao ficar preso a uma cama com os pés amputados, Deus concede ao irmão Jerônimo a divina, abençoada e preciosa oportunidade de aprender, entre outras coisas, a exercitar a sua humildade em aceitar receber a afeição e o cuidado das pessoas com amor. Esse exercício de humildade faz com que ele repense, no mais profundo e íntimo de sua alma, o seu modo de ser, mesmo que aparentemente ele esteja inconsciente. Digo aparentemente porque essa aparência se localiza em seu eu inferior e não no seu eu superior. Deixe-me ser mais claro: quando estamos sob o comando do nosso eu inferior, nós sentimos, pensamos, falamos, agimos e reagimos apenas em função de nós mesmos de maneira egoísta e egocêntrica. Sentimos, por exemplo, a necessidade de controlar as pessoas e as situações. Prendemos-nos em nossas próprias satisfações, mesmo que essas possam prejudicar uma ou mais pessoas ou o próprio planeta Terra. Queremos relacionamentos amorosos de contos de fada. Não aceitamos cada qual como é. Mantemo-nos sob o domínio do medo, da mágoa, da culpa, do ódio, da raiva e dos desejos de vingança. Além disso, julgamos de modo inflexível a tudo e a todos segundo tão somente nosso entendimento e as nossas crenças. O eu inferior é escuro, habita as sombras e se recusa a mudar de posição de modo que a luz inunde a sombra. O eu superior tem a consciência de que somos indivíduos parte do todo universal imersos na luz de Deus, portanto como seus filhos, ou seja, irmãos e irmãs de jornada, rumo ao caminho da evolução espiritual. O eu superior pratica o verbo amar de modo puro em todos os instantes. No grau de evolução em que nós nos encontramos, ora optamos por viver o eu inferior, ora o eu superior, muito embora saibamos que pendemos, ainda, a viver muito mais no eu inferior do que no eu superior. A transição de um eu para outro eu se dá através de um processo que passa primeiramente pelo conhecimento efetivo do nosso eu inferior, que são as nossas sombras e a nossa escuridão. Ao conhecê-las verdadeiramente, temos condições de partir para o nosso tratamento, que é a dissolução da ignorância, a purificação dos sentimentos e a superação de fraquezas. E observemos, falou a Lucinda, que ao banharem o irmão Jerônimo sem julgar suas atitudes passadas, com amor, cuidado e carinho, o Leopoldo, a Bastiana e a Mariana agem sob seus eus superiores. Irradiam luzes a partir de seus corações na cor rosa que inundam todo o ambiente, tornando-o suave.
Os irmãos com seus corpos espirituais transfiguradores em animais fogem ou acabam por aceitar o auxílio dos obreiros de Deus que estão sempre a postos para ajudar. E perceba Lupicínio, explicou Belchior, que ao irradiarem amor incondicional para o Jerônimo, irmão de jornada, os três, ou seja, Leopoldo, Mariana e Bastiana afastam quaisquer tentativas mal intencionadas da irmã Eugênia. Eis aí o grande antídoto contra qualquer mal, o amor. Mas por que será que o irmão Jerônimo odiou o Leopoldo desde que ele nasceu? Porque o Leopoldo, o Jerônimo e eu nos odiamos por tantas vidas. O que teria acontecido em nosso passado? Eu não me lembro. Perguntou Lupicínio. Chegou o momento, respondeu a Lucinda, de você, Lupicínio, para um propósito maior que saberá mais tarde, lembrar-se de alguns dos fatos mais importantes de algumas vidas passadas, dentre as incontáveis, que você, o irmão Jerônimo e o irmão Leopoldo vivenciaram juntos. E os três abençoados irmãos, Lucinda, Belchior e Lupicínio, como pontos de luz, dirigiram-se para a cidade espiritual Casa do Acolhimento em Deus para o trabalho de recordação. Capítulo 17. Lembranças de outras vidas. Era início do século 8 depois de Cristo, e o Leopoldo vivenciava mais uma de suas incontáveis vidas no plano físico do planeta Terra. Novamente era uma mulher poderosa, rica, bela e fogosa que se dedicava a brincar com os sentimentos de homens e mulheres. Utilizava o sexo de modo desenfreado com o intuito de adquirir cada vez mais poder, dinheiro e fama. Seduziu o Lupicínio que a amava verdadeiramente, e a queria muito bem. Porém, ele descobriu que a mulher que foi Leopoldo praticava orgias com homens, mulheres e, inclusive, crianças órfãs. Entre esses homens encontramos o Jerônimo, que desejava tão somente satisfazer-se sexualmente com ela. E com os outros homens, mulheres, e crianças que participavam desse ato macabro. O Lupicínio e o Jerônimo pertenciam a famílias que se consideravam inimigas e passaram por orgulho a disputar as atenções sexuais do Leopoldo mulher nesta vida. Em uma dessas disputas, muito estimulada pela mulher Leopoldo, houve uma violenta briga que acabou na morte dos dois homens. A Eugênia, esposa do Jerônimo, e a Aurélia, esposa do Lupicínio, tramaram o assassinato da mulher Leopoldo e a envenenaram. A Eugênia jurou vingança eterna contra a mulher Leopoldo e, também, ao seu marido Jerônimo, por tê-la traído. Agora eram meados do século IX depois de Cristo e mais uma vez o Leopoldo iniciava mais uma experiência na terra física. Nasceu outra vez no corpo de uma mulher rica, poderosa, bela e fogosa. De novo escolheu o sexo como meio de conseguir mais poder, dinheiro e fama e continuou com a prática de brincar com os sentimentos das pessoas e fazer orgias com homens, mulheres e crianças órfãs. Dentre esses homens que participavam das orgias havia dois irmãos consanguíneos, o Lupicínio e o Jerônimo. Eram filhos da Eugênia e do Aguiar. Foram criados sem o mínimo cuidado e cresceram entre as constantes brigas do casal que passava a maior parte do tempo embriagado a fomentarem brigas entre os dois irmãos que se odiavam desde pequenos. Os irmãos passaram a frequentar as orgias do Leopoldo e a disputar as suas atenções por orgulho. Ciente e orgulhosa da briga dos irmãos por sua causa, a mulher Leopoldo adorava os enganar e estimulava o ódio entre os dois com palavras maledicentes. E recebia ora uma irmã ora outra em algumas tardes privativas em sua casa regadas a muito vinho e sexo. Dizia a um dos irmãos que recebia somente a ele nessas tardes e ao outro falava a mesma coisa. Até que Lupicínio flagrou a mulher Leopoldo com o Jerônimo em uma dessas tardes durante um ato sexual e os assassinou no mesmo instante. Pelo crime foi preso e morto em uma masmorra. Nota do Lupicínio. Aurélia foi a mãe do Leopoldo na vida de 1918. O Aguiar foi o pai da Mariana na vida de 1918. A Eugênia estimulou o Aguiar a matar a mulher Leopoldo.
Ele aceitou sua sugestão e o fez através de envenenamento. Descoberto o crime, o Aguiar foi preso e passou a odiar a cada dia mais os seus 2 filhos, pois os responsabilizava pela sua prisão, já que os 2 haviam se envolvido com a mulher Leopoldo. E o Aguiar denunciou a sua mulher Eugênia às autoridades como mentora do assassinato. Ela fugiu para o meio de uma floresta e conheceu uma anciã que lá vivia e ensinou a manipular ervas de modo a se transformarem em venenos mortais. Ficou famosa com as preparações dos venenos e as autoridades que descobriram seu paradeiro nunca prenderam, pois era ela quem fornecia a todos que a procurassem as suas doses de veneno. A Eugênia desencarnou com cerca de 80 anos e ia praguejar e jurar vingança contra o Lupicínio, o Jerônimo, o Aguiar e principalmente a mulher Leopoldo. Chegamos, agora, em meados do século X d.C., e o Leopoldo nasceu novamente com a vestimenta de um corpo feminino e, desta vez, em um lar com muita miséria material. Teve por irmãos mais velhos de sangue o Jerônimo e o Lupicínio, que, nesta vida, nasceram mais uma vez no corpo de homens. Os pais das 3 crianças foram a Mariana e a Eugênia, que nesta vida viveu em um corpo masculino. A Eugênia, por nutrir ódio pelas 3 crianças desde que nasceram, embora não compreendesse os seus sentimentos, abandonou a família e fugiu com outra mulher, a Josefa. As crianças foram criadas pela mãe Mariana e cresceram com ódio do pai Eugênia por tê-los abandonado sozinhos com a mãe na mais absoluta miséria. Os 2 irmãos, Jerônimo e Lupicínio, cresceram com ódio entre si e nutriam inveja contra a irmã Leopoldo. Isso porque acreditavam que ela era a preferida mãe deles. O Jerônimo passou a molestar sexualmente a irmã Leopoldo desde que esta tinha apenas 7 anos de idade. O Leopoldo, no corpo feminino dessa irmã, sofreu os abusos durante anos e sempre calada, uma vez que sofria ameaças do irmão em matá-la caso contasse algo à mãe deles, a Mariana. Mas um dia a Mariana descobriu o que seu filho Jerônimo fazia com a irmã ao presenciar o ato de abuso sexual. Descontrolada, a Mariana matou o seu próprio filho Jerônimo. A Mariana foi presa, torturada e morta. E o Lupicínio colocou a irmã Leopoldo para fora de casa, que ao passar fome e frio na rua acabou por se suicidar. Nota do Lupicínio. Josefa foi a mãe da Mariana na vida de 1918. Meses após o desencarne da irmã Leopoldo e o Lupicínio também deixaram a vida física na Terra. No plano espiritual todos se encontraram inclusive a Eugênia e a Josefa, em regiões de baixíssima vibração, uma vez que vibravam igualmente na mesma faixa de sintonia do ódio. Recusaram-se a receber o auxílio dos obreiros iluminados de Deus, com exceção da Mariana que despertou para o caminho de Deus, percebeu seus erros, arrependeu-se profundamente quanto a ter assassinado o seu próprio filho Jerônimo e solicitou aos obreiros de Deus uma nova oportunidade de nascer na terra de modo a auxiliar a si e a todos seus, então, desafetos, para trabalhar o amor, a caridade, a compaixão e o perdão. Novamente, a vida, na infinita misericórdia de Deus, reuniu a todos para mais uma oportunidade de reconciliação. Eram fins do século XI e o Leopoldo, o Jerônimo, o Lupicínio e o Aguiar, todos com corpos masculinos e a Eugênia, com um corpo feminino, nasceram irmãos consanguíneos. Por mãe eles tiveram a Mariana que devotou toda a sua vida em amar e cuidar dos seus filhos e embora sentisse mais amor pelo filho Leopoldo, jamais deixou transparecer aos outros esse sentimento. E como pai, as crianças receberam a Bastiana, que nesta vida no corpo de um homem, foi amoroso e dedicou sua vida para auxiliar no bem os seus filhos. O casal trabalhava sentimentos de fraternidade, compaixão e perdão nas crianças, mas desde pequenos demonstravam nutrir muito rancor um pelo outro. A situação tornou-se insustentável à época em que as crianças se tornaram adultos. A Eugênia passou a fomentar, de modo maledicente, cada vez mais ódio pelos irmãos Jerônimo, Lupicínio e Aguiar contra o Leopoldo.
e conseguiu fazer com que os três irmãos acreditassem que, além dos pais gostarem somente do Leopoldo, este estaria tramando assassinar os três irmãos, inclusive ela, a Eugênia, para ficar com toda a herança da família que se resumia em um pobre casebre. Tal fato não era verdade, ou seja, o Leopoldo não estava a tramar absolutamente nada contra os seus irmãos, mas o Jerônimo e o Lupicínio, imbuídos em sentimentos de ódio insuflados pela Eugênia, assassinaram o Leopoldo. No plano espiritual, com sentimentos de arrependimento e cansaço por viver no ódio, o Leopoldo decidiu não mais se vingar de ninguém nem tampouco brincar com os sentimentos de quem quer que fosse. Entretanto, não aceitou a ajuda dos obreiros de Deus, pois não se sentia digno desse auxílio. Não se achava digno de Deus. Acreditava que não passava de um lixo apodrecido. Até que nos fins do século XII o Leopoldo nasceu em uma família muito pobre, com um corpo de homem, filho do Jerônimo e do Lupicínio em um corpo de mulher, e teve por irmãs a Bastiana e a Mariana. Todos cresceram recebendo maus tratos dos pais. O Jerônimo passou a molestar sexualmente o filho Leopoldo, desde que este tinha 7 anos de idade. Amando Leopoldo, então Lupicínio, tinha total conhecimento da situação, mas fingia que nada acontecia. As irmãs Mariana e Bastiana, ao cientificarem-se do que acontecia, fugiram de casa com o Leopoldo. Porém, a fuga foi denunciada pelos pais às autoridades da época, que acusaram a Mariana e a Bastiana de elas molestarem sexualmente o Leopoldo e não o Jerônimo. Por esse motivo, as duas moças foram condenadas à prisão perpétua e lá morreram. O Leopoldo, após a prisão das irmãs, não suportou mais viver, suicidou-se e, de novo, se viu em regiões de baixíssima vibração a sofrer por muito tempo. Recusava-se a aceitar a ajuda dos obreiros iluminados de Deus. Depois de muito tempo de padecimento, cuja sensação era de uma eternidade, o Leopoldo começou a arrepender-se e a repensar os seus atos de suas incontáveis vidas. Uma sensação de profunda culpa tomou conta de todo o seu ser, ao tomar consciência de que por milhares de vidas brincara com os sentimentos das pessoas, cujas consequências tinham sido trágicas. Até que aceitou a ajuda da Bastiana e da Mariana, foi encaminhado para uma cidade espiritual de modo a refazer-se. Mais inúmeras vidas foram mostradas ao Lupicínio, nas quais o Leopoldo não brincara com os sentimentos das pessoas e passara a vibrar na culpa, no medo e na autopunição. Decidiu se fechar para o amor e o sexo. Praticava castidade. Tinha pavor do sexo, pois acreditava que o ato sexual era sujo e só trazia desgraças. Achava-se ser merecedor de castigos, motivo esse o Leopoldo se permitiu ser joguete nas mãos do Jerônimo, do Lupicínio, do Aguiar e da Eugênia, tendo, inclusive, optado pelo suicídio em algumas dessas vidas. Percebo, comentou o Lupicínio para Lucinda e o Belchior, que há comportamentos negativos repetitivos nas inúmeras vidas que eu acabei de recordar. A questão é quebrar esses padrões negativos repetitivos e transformá-los em positivos e aperfeiçoá-los. Exatamente, respondeu a Lucinda e perguntou ao Lupicínio. Como transformar padrões negativos e repetitivos em positivos? Trabalhar para o domínio das nossas paixões inferiores, vencer os vícios e defeitos e conquistar qualidades espirituais. E para darmos início ao processo de autotransformação, podemos começar pela observação do nosso corpo físico, santuário de nosso espírito no plano físico, e fazer as seguintes questões a nós mesmos. Eu respeito e cuido do meu corpo físico. Como eu cuido do meu corpo físico? Levo uma vida desregrada. Pratico sexo libertino e sem responsabilidades com a saúde e os sentimentos do parceiro. Trabalho exageradamente em detrimento do meu corpo físico. Concedo-me abençoados momentos de descanso e diversões salutares. Possuo, por exemplo, algum vício, como o cigarro, a bebida, as drogas entorpecentes ou comida. Caso positivo,
É urgente combatermos veementemente esses vícios e extirpá-los das nossas vidas. Depois de analisar o nosso corpo físico, observemos, sem subterfúgio, os nossos sentimentos e pensamentos e como eles se refletem nas nossas ações perante a vida. Um bom exercício para essa análise interior é a avaliação constante das lições que vivenciamos no decorrer das nossas vidas. Perguntemos a nós mesmos as lições pelas quais passei ou passo na presente vida me fez e me faz, hoje, alguém melhor? Em que aspectos como um ser espiritual que eu sou melhorei e melhoro nesta vida? Qual a importância que dou nesta vida para as questões espirituais? Quais são as metas a que me proponho para ascender espiritualmente? Responder essas questões e listar as metas, se possível, com prazos, através da escrita é um excelente exercício. E observei algo mais, prosseguiu o Lupicínio. Os comportamentos se repetem não somente em várias vidas como, também, na mesma vida, e tal fato é muito comum. Daí a relevância de se questionar por que sempre atraio determinado tipo de pessoa ou situação para a minha vida atual. O aluno está cada dia melhor, e o Belchior sorriu e bateu palmas ao Lupicínio por suas belas e sábias palavras. E a Lucinda falou alegremente. Agora analisemos os fatos de mais uma vida e desta vez com detalhes. Depois de vê-la você compreenderá a quebra de padrões negativos por parte do Jerônimo e do Leopoldo. O ano era de 1500. Leopoldo era um menino de 8 anos de idade que morava com os pais, irmãos e irmãs numa pequena aldeia da Espanha. Nasci sem os braços. Por essa razão meu pai me chamava de aberração. Além disso, ele dizia que eu tinha um jeito afeminado e que não passava de uma mulherzinha imprestável. Os habitantes da aldeia, sabedores da situação, me apelidaram de mulherzinha aberração, apelido esse que fez com que eu me fechasse cada vez mais em mim sem nenhuma autoestima. Nota do Leopoldo. A narrativa da vida do ano de 1500 deste livro coube a mim, Leopoldo. Leopoldo, solicitei no plano espiritual aos obreiros de Deus que eu nascesse nesta vida do ano de 1500 sem os braços. É que os braços me facilitariam tentativas de suicídio. E eu desejava passar nas provas desta vida sem suicidar-me como havia feito em tantas outras. Meu pedido foi aceito, mas não somente pelo motivo de possível suicídio, mas, também, para despertar a compaixão no irmão Jerônimo, como meu pai, e no Lupicínio, padre da aldeia. A maior finalidade desta vida era a reconciliação entre o irmão Jerônimo, o irmão Lupicínio e eu. Saliento que as razões para nascer sem braços na terra física são incontáveis. Cada caso é um caso. Há muitos irmãos e irmãs que aceitam amorosamente renascer na terra física com alguma deformidade física para prestar serviços à humanidade, como por exemplo, desenvolver a compaixão e o amor incondicional em todos nós. As crianças da aldeia, principalmente os meninos, foram proibidos por seus pais de se aproximarem de mim. E mesmo que não o fossem, jamais seriam meus amigos, uma vez que me olhavam com medo, desdém e nojo. Quando completei 14 anos de idade, a situação tornou-se insustentável a ponto de eu não mais poder sair do paupérrimo casebre em que morava, pois várias crianças eram incitadas por seus pais a jogarem pedras e cuspirem em mim. Meu pai, o Jerônimo, depois de chegar do trabalho como lenhador, volta e meia me surrava com chicote. Isso porque ele tinha muita raiva de eu ter nascido sem os braços e não poder ajudá-lo com o seu trabalho de lenhador. Para ele eu era imprestável. Assim, por ordens dele, eu ficava isolado na parte de fora da casa. Somente minha mãe, a Bastiana, é quem não se conformava com toda aquela situação e às escondidas, inclusive dos meus irmãos e irmãs, os quais tinham vergonha de mim, ela conversava comigo, pedia-me paciência e fé em Deus, orava e levava-me comida. O padre Lupicínio, pároco da aldeia, insistia em tirar o demônio do meu corpo e, assim, todos os dias ia à minha casa,
obrigava que eu confessasse ser um pederasta e fazia com que eu ficasse de joelhos para que o demônio saísse do meu corpo. Minha mãe olhava tudo aquilo desesperada e suplicava a Deus, a Jesus e a Nossa Senhora que aquele suplício acabasse. Mas o pior é que eu não entendi o que se passava comigo. Será que eu teria realmente um jeito afeminado? Até que um dia consegui olhar nos olhos do meu pai e perguntar o que era ser afeminado. O ódio emanado de seus olhos causou um calafrio de pavor por todo o meu corpo e meu pai disse que me mostraria exatamente o que significava ser afeminado. Assustado e com muito medo, escutei meu pai gritar com minha mãe e todos os meus irmãos e irmãs para que se retirassem de casa e retornassem somente após 2 horas. Vi, do quintal onde me encontrava, minha mãe se ajoelhar perante o meu pai e pedir que ele não me machucasse. Meu pai não deu ouvidos à minha mãe e a arrastou para fora de casa. Nota do Leopoldo. Por pederasta o padre queria dizer homossexual. Até que, finalmente, sozinho e frente a frente com meu pai, ele rasgou minhas calças e me molestou sexualmente de modo violento. A dor física foi indescritível, mas a da alma foi ainda maior. Entende agora o que é ser afeminado e mulherzinha? Aberração? Porco miserável. E saiba que a partir de hoje vou fazer isso com você todos os dias, pois creio que somente assim o demônio sairá do seu corpo. E tem mais, eu sei que você adorou a brincadeirinha que acabei de fazer você. Sendo assim, não se preocupe que nós brincaremos todos os dias. Não consegui esboçar palavra alguma nem tampouco me mover. As dores físicas e morais me paralisaram. Um mês se passou e meu pai me violentou todos os dias. Depois desse tempo, o padre Lopicínio veio ao casebre e disse que a única forma de o demônio ser expulso do meu corpo seria que me entregassem à Santa Inquisição. Minha mãe Bastiana implorou desesperadamente para que o padre Lopicínio não o fizesse. Mas o meu pai concordou com o padre. E eu fui preso em um quarto da paróquia da aldeia e lá aguardei a chegada dos homens que trabalhavam à Santa Inquisição, que vieram acompanhados da Eugênia, ou seja, uma mulher que fornecia mulheres virgens e adolescentes, como eu, à Santa Inquisição para serem acusados de bruxos em troca de ouro que ela recebia dos padres. Não esbocei qualquer reação, mas lembro-me da profunda dor que senti no ouvir o olhar da minha mãe, que foi o mais triste que já pude ver em milhares de vidas pelas quais vivenciei no plano físico. E eu tinha um único desejo: suicidar-me. Porém, preso e sem braços, não havia como. Fui jogado em uma carroça e levado para Madrid. Ao lá chegar, eu fui acusado pelo Tribunal da Santa Inquisição de ser pederasta e atentar contra a Igreja Católica. Fizeram com que eu confessasse esses crimes, julgaram-me e proferiram, instantaneamente, uma sentença, sem que eu tivesse qualquer direito à defesa. Condenaram-se a 15 dias de tortura e, após, a morte na fogueira. Jogaram-me uma cela imunda e fétida nos porões de uma das construções que serviam de prisão aos condenados pela Santa Inquisição. Não vou descrever a tortura pela qual passei. Os livros de história contam esse triste período da humanidade. De todo modo, eu fui molestado sexualmente por inúmeras vezes por membros da Santa Inquisição. Eles diziam que tais atos eram para eu entender o que ia ser afeminado e me purificar antes de ser morto na fogueira. Minhas forças se esvaiam por completo. A alimentação era uma ração apodrecida em pequeníssima quantidade fornecida dia sim dia não. Até que abriram a cela em que eu me encontrava e jogaram para dentro uma menina que reconheci de imediato como sendo a mulher dos meus sonhos, a Mariana, única amiga que, além da minha mãe Bastiana, escondida, às vezes falava comigo. Ela chorava baixinho. Estava descabelada e exausta, com a roupa rasgada. Ficou imóvel caída no chão imundo de urina, fezes e vômitos. Senti compaixão.
Aproximei-me dela apesar das dores atroces que eu sentia por todo o meu corpo. Ela me olhou assustada, mas vi um pequeno e discreto sorriso de felicidade em seus lábios ao me reconhecer. Encontramos forças para nos abraçar com muito amor. Depois que você foi preso, a Eugênia voltou para a aldeia e acusou a mim e outras meninas de fazermos bruxaria. Inclusive a minha grande amiga Maria que preparava os chás calmantes para eu levar escondida até você. Meu pai, Bernardo, preparou uma armadilha para Eugênia ser acusada de bruxa e, desse modo, parar de entregar meninas para a Santa Inquisição sob falsas acusações. Deu certo e agora essa mulher também está presa e não acusará injustamente mais ninguém. Olhei aquela bela menina com seus 14 anos. Por alguns instantes esqueci a situação em que nos encontrávamos. Resolvi falar dos meus sentimentos. Nota do Leopoldo. A Maria a que se refere a Mariana é a mesma benzedeira e parteira Maria da vida física que tive do ano de 1918. Bernardo é o mesmo padre Bernardo da vida física do ano de 1918. Eu a amo, Mariana. Sempre a amei. Sempre sonhei em me casar com você. Nunca disse isso a ninguém, mesmo porque não acreditariam. Dizem que sou afeminado. Além disso, eu sou um aleijado. As pessoas têm nojo de mim. Amor verdadeiro não impõe condições. Ama-se simplesmente. Eu também amo você, Leopoldo, que seja afeminado ou não, quer tenha braços ou não. Abraçamo-nos mais uma vez e por breves instantes sentimos paz. Com muitas dores, sentamos no chão da cela imunda e escutamos passos de guardas que se aproximavam de onde estávamos. Abriram os cadeados, amarraram meus pés e as mãos e os pés da Mariana. Colocaram capuzes em nossas cabeças e eu escutei um guarda dizer ao outro: este trabalho que fazemos é sujo. Sinto-me mal. Mas eu preciso sustentar a minha família. Por isso faço isso. Calha a boca, Joaquim. Se alguém o ouve falar assim, será você também condenado a morrer na fogueira. O nosso trabalho está de acordo com as leis. Não estamos fazendo nada de errado, respondeu o guarda a Leonel. Está de acordo com a lei dos homens, mas tenho certeza de que não das leis de Deus. Cala a boca, Joaquim, ou eu te denunciarei ao tribunal da Santa Inquisição. E os dois se calaram e continuaram com seus trabalhos. Fomos levados para a praça principal da cidade, que estava lotada por uma multidão em que a maioria delirava com um mórbido prazer em aguardar mais um espetáculo em que irmãos e irmãs seriam queimados vivos nas fogueiras da Santa Inquisição. Entre a multidão encontramos o Raimundo, a Glória, o delegado Queiroz, o Aguiar, a Josefa, a Aurélia, o Rodolfo e o Donato, ávidos por sentirem o cheiro dos nossos corpos queimados. A Mariana, eu e mais 2 condenados fomos amarrados em estacas no meio da praça. Muito feno foi colocado ao redor dos nossos corpos pela Lucinda e pelo Belchior, que atearam fogo. Nota do Leopoldo. O Joaquim desta vida é o mesmo enfermeiro Joaquim da vida de 1918. E nesta vida de 1500 ele trabalhou a Santa Inquisição até o seu desencarne. O guarda Leonel é o mesmo enfermeiro Leonel da vida de 1918. Antes de desencarnar dei um último olhar para Mariana, de cujos olhos caíam somente lágrimas de tristeza e não de desespero. Vi amor naqueles belos olhos e por mais incrível que pareça consegui sentir paz naquele momento. Deus estava ali comigo e com a Mariana. Eu sentia isso de uma maneira tão forte como nunca o havia sentido. A fumaça começou a subir e rapidamente o fogo tomou conta dos nossos corpos sob os aplausos enlouquecidos da multidão. A dor indescritível durou muito pouco para finalmente os condenados desmaiarem e partirem adormecidos e amparados por amigos de luz para uma maravilhosa cidade do plano espiritual.
Permaneci nessa cidade com a Mariana para nos prepararmos para nossa nova jornada na Terra física, que se deu no Brasil e é narrada neste livro a partir do ano de 1918. E a tela em que se passaram as cenas das vidas passadas desapareceu no ar. Ofegante, disse o Lupicínio aos amigos Lucinda e Belchior. Não tenho palavras para comentar os atos atrozes que cometi em tantas vidas, falou o Lupicínio muito envergonhado. Como fui capaz? Como você sabe, Lupicínio, estamos todos em aprendizado, falou o Belchior. E observe que, embora Lucinda e eu não concordássemos com o nosso trabalho de acender as fogueiras, justificávamos isso como sendo a nossa única alternativa de trabalho para aquela vida. Depois disso, nascemos mais vezes no plano físico e passamos por lições para compreender que somos responsáveis por todo e qualquer trabalho que fazemos. Hoje, no plano espiritual e no aguardo de mais oportunidades de voltar ao plano físico, nos dedicamos, sob as bênçãos de Deus, a auxiliar os irmãos e irmãs que foram mortos nas fogueiras da Santa Inquisição pelas nossas mãos que acendíamos as fogueiras. Nota do Leopoldo. A Josefa foi a mãe da Mariana na vida de 1918. O Rodolfo foi o irmão da Mariana na vida de 1918. O Donato foi o trabalhador do meu pai que por suas ordens me levou ao sanatório na vida de 1918. A Lucinda e o Belchior são os amorosos e pacientes guardiões que tive na vida como Leopoldo de 1918. O Lupicínio respirou fundo e tomou fôlego para perguntar. E a Eugênia? Como ficará? Vejamos os acontecimentos que agora ocorrem no castelo. E novamente a tela surgiu à frente do Lupicínio e cenas foram passadas. A Eugênia estava amarrada a uma estaca no meio do castelo sob os olhares de todos que viviam naquele lugar e haviam planejado e consumado um golpe contra ela que enlouquecera por não mais conseguir atingir o Leopoldo. A multidão delirava de prazer ao ver o sofrimento da Eugênia e começou a gritar fogo. Fogo! Vamos atear fogo na desgraçada! Ela nos mandou para a fogueira durante a Santa Inquisição. Agora é a vez dela. Nós morremos queimados, mas estamos aqui vivos e não mais ardemos no fogo. Mas ela vai arder eternamente. E o fogo foi ateado. O corpo da Eugênia começou a queimar e exalar um forte odor de carne queimada. Ela gritava desesperada de dor e a multidão entrou em estado de mórbida histeria. O sofrimento da Eugênia, cuja sensação para ela era de eternidade, é indescritível em palavras. Agora, sim, ela acreditava, cheguei ao inferno. Mas ainda assim continuava a sentir ódio de tudo e todos. Recusava-se a abrandar o coração. Jamais imaginara que pudesse ser traída. Isso porque no alto de sua soberba acreditava-se infalível e, portanto, impassível de que qualquer golpe fosse tentado contra ela. Mas, para o espanto de todos, de repente, anjos celestiais inundaram todo o ambiente do castelo. E irradiaram luz brancas sobre todas as pessoas e o próprio ambiente. Esses anjos eram, na verdade, espíritos elevadíssimos de luz que transformaram seus corpos espirituais, para esse momento, em forma de anjos iluminados com asas. Isso pelo fato de que muitos irmãos e irmãs que viviam naquele castelo acreditavam que somente anjos com asas a irradiarem luz branca poderiam, talvez, um dia salvá-los por eles, sim, serem enviados de Deus. As pessoas julgaram-se ao chão e enterraram suas cabeças na lama. Não conseguia manter os olhos abertos com toda aquela luz que não viam há muito tempo, alguns dos quais, há séculos. E os anjos de Deus fizeram com que todos os irmãos e irmãs adormecessem, inclusive a Eugênia, e os conduziram para hospitais de repouso distantes da crosta da terra física para lá permanecerem magnetizados no estado de sono até que, pela misericórdia de Deus, renascessem compulsoriamente.
Será que todos esses irmãos e irmãs terão mais alguma oportunidade de nascer novamente na Terra ou serão dela exilados? Quero dizer, eles nascerão em um planeta mais primitivo que a Terra? Perguntou Lupicínio. Só Deus o sabe, meu irmão, respondeu a Lucinda. Cada caso é um caso. De todo modo, sabemos que Deus sempre faz o melhor em sua infinita bondade e misericórdia. E aonde quer que esses irmãos e irmãs nasçam terão a oportunidade de recomeçar e obter pleno êxito na caminhada de volta a Deus que está dentro de cada um. Vimos, então, sem demora, toda a construção do castelo ser inundada com a cor prateada e se desintegrar em pingos de luz prateados. Observo, falou Lupicínio, que sempre nascemos na terra física para sermos felizes. Não nascemos para o sofrimento. Mas Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Na vida de 1500 poderíamos ter sido felizes. A maior finalidade dessa vida de 1500, assim como em todas as outras, foi despertar a compaixão e a reconciliação, principalmente entre mim, o Leopoldo e o Jerônimo. Mas nós optamos, cada qual dentro de sua responsabilidade, por não fazê-lo. Daí a necessidade de nascermos incontáveis vidas na terra física até obtermos completo êxito em nossos desafios. E a infinita misericórdia de Deus que atua incessantemente. E agora entendo o que você, Belchior, quis dizer quanto ao fato de o Leopoldo e o irmão Jerônimo quebrarem padrões negativos repetitivos. O irmão Jerônimo avançou espiritualmente, pois ao viver no corpo do coronel Jerônimo na vida do ano de 1918 ele não molestou sexualmente o Leopoldo, embora tenha tido essa oportunidade e desejo. Quanto ao Leopoldo, quebrou seu comportamento repetitivo negativo de suicídio. Ele optou por viver e ter a coragem para tal. Graças a Deus. E quanto a mim? Quero dar passos firmes rumo a Deus que está dentro de mim. Se aceitar, respondeu Belchior, terá a abençoada oportunidade de dar mais firmes passos rumo à reconciliação entre você, o irmão Jerônimo e o irmão Leopoldo, com o amor das irmãs Mariana, Bastiana e muito mais. Capítulo 18. Os cristais do fundo do lago. E a Mariana acordou logo cedo. Mal deu tempo de chegar ao banheiro e vomitou mais uma vez. Seus enjoos e vômitos estavam constantes. Será? Amor da minha vida? Perguntei a ela. Minhas regras estão atrasadas. Eu não quis falar nada antes para não o decepcionar, caso fosse um alarme falso. Mas, este enjoo e o atraso das regras. Eu não tenho mais dúvidas. Acredito que o nosso bebê já está a caminho há cerca de 2 meses, falou a Mariana exultante de alegria. E após 7 meses desse nosso adorável diálogo tivemos a felicidade de ver o lindo rostinho daquele que seria o nosso único filho biológico nesta vida física, o Lupicínio. O parto transcorreu sem complicações e o menino nasceu forte e saudável para a nossa imensa felicidade. O tempo passou, o Lupicínio crescia e finalmente tornei-me prefeito sem deixar, contudo, de prosseguir com os trabalhos que vinha fazendo com meus amigos para levar dignidade à vida das pessoas da região. Deparei-me com uma prefeitura cheia de dívidas. E por quê? Porque o dinheiro público era usado, há anos, unicamente, para proveito próprio dos seus governantes. Assim, a minha primeira providência foi colocar as contas em ordem. E para tal cortei quase todos os gastos da prefeitura. Explico, esses gastos eram mascarados, ou seja, os governantes falsificavam documentos para justificar a utilização do dinheiro público como se o fossem para a construção de obras públicas, despesas com educação, saúde, moradia e segurança. Porém, na verdade, essas obras e despesas jamais saíam do papel. O dinheiro público era destinado para uso próprio dos governantes, dos seus familiares e de amigos. Após os cortes dos gastos falsos da prefeitura,
consegui colocar as contas em ordem e inúmeras melhorias foram feitas na cidade na área da saúde, educação, saneamento básico e moradia. Melhorias essas, que são, aliás, direitos de todos os cidadãos. Eu apenas cumpri com o meu dever como político. E dois projetos em particular me deixaram muito feliz. Estimulei o artesanato como uma forma de geração de renda. Afinal, tínhamos excelentes bordadeiras e doceiras. E devido à irrigação das hortas, as flores voltaram a nascer, com elas vieram as abelhas e a região se transformou em produtora de mel. Com isso, mais postos de trabalho foram gerados. E eu gostei demais de exercer o ofício de prefeito. Jamais imaginava que seria tão feliz em trabalhar com a política. Ia às casas da população para ouvir e tomar providências quanto às questões que as pessoas me colocavam. Porém, a minha maneira de governar e, principalmente, o incentivo que dava à população para estudar incomodou muitos coronéis, que passaram a espalhar boatos de que eu roubava o dinheiro público. Recebi muitas ameaças de morte. Cheguei a levar um tiro de raspão em um dos meus braços e outro em uma perna. Mas eu não me deixei abater. Mantive-me firme em meus propósitos até o fim do mandato de prefeito. Disputei mais uma eleição e não venci. Infelizmente, ela foi roubada por coronéis. O tempo passou. O Lupicínio crescia. Era um jovenzinho muito amoroso e carinhoso com todos, principalmente com a Bastiana, a quem chamava, assim como eu, de bela mãezinha. E algo em seu comportamento, desde muito pequenino, impressionava a todos. Ele não tinha medo do seu avô Jerônimo. Ele ajudava a mim, a Mariana e a Bastiana a cuidar dele com muito carinho. O Lupicínio fazia questão disso. Ajudava com o banho, alimentava-o, lia para ele sob a sombra das árvores da fazenda e, também, conversava muito com ele, mesmo que esse nada respondesse, pois estava mudo há anos. E num dia sob uma árvore com seu avô, o Lupicínio, com 10 anos de idade, escutou um choro fraco a poucos metros de onde estava. Foi verificar e se deparou com uma recém-nascida abandonada. Levou-a para casa e disse a mim e a Mariana que ele acabara de ganhar uma irmã. Adotamos legalmente muito felizes a nossa filha Eugênia. Logo percebemos que ela não se desenvolvia normalmente. Ela apresentava paralisia cerebral. Jamais andou, falou, enxergou e escutou. Era um espírito dentro de um corpo físico vegetativo, mas era a nossa menina muito amada e querida. O Lupicínio passou então a dedicar-se com muito amor e zelo, também, à sua irmã além do seu avô Jerônimo. Um ano após a chegada da nossa filha Eugênia, 6 bebês foram deixados abandonados na porta da nossa casa. Não conseguimos descobrir quem eram os seus, assim ganhamos mais 6 filhos, os quais nós também adotamos legalmente muito felizes. Para nós não havia qualquer diferença entre o nosso filho biológico e nossos filhos do coração. Nota do Leopoldo. Eugênia é essa, a mesma irmã que criara o castelo. Cada situação é uma situação, ou seja, não generalizemos casos de irmãos e irmãs que apresentam paralisia cerebral como a irmã Eugênia. Isso porque há muitos irmãos e irmãs que aceitam amorosamente renascer na terra física, com esse tipo de questão, para prestar serviços à humanidade, como por exemplo, desenvolver a compaixão e o amor incondicional em todos nós. Por misericórdia de Deus, a Eugênia nasceu com paralisia cerebral e, também, com uma proteção magnética sustentada por elevadíssimos espíritos de luz. Isso porque, caso contrário, seu corpo físico não suportaria nem ao menos um mês de vida na terra física, devido aos ataques que ela sofreria dos seus desafetos. Digamos que ela tenha ficado escondida nesta vida dos desafetos. E isso para que ela tivesse a oportunidade, na infinita bondade de Deus, ao viver sem condições de manifestar-se física e intelectualmente,
de iniciar a depuração do seu ser espiritual de modo a dar início ao domínio ante as suas inclinações contrárias às leis de Deus de amor e caridade. Após o desencarne da Eugênia, nesta vida em que a Mariana e eu a adotamos como filha, não tivemos, nem tampouco temos notícias dela até hoje. O que sabemos é que ela está, assim como todos nós, amparada por Deus como filha dele que é, e, também, pelos espíritos iluminados de Deus que velam por ela e a auxiliam a despertar ao caminho de volta a Deus que está dentro dela. A Mariana e eu costumávamos dizer que Deus nos presenteara com 8 lindas crianças. Os bebês a nós presenteados por Deus, além do Lupicínio e da Eugênia, eram a Aurélia, a Olímpia, minha mãe e irmã na vida de 1918, o Aguiar e a Josefa, pai e mãe da Mariana na vida do ano de 1918 e a Lucinda e o Belchior. Cresceram fortes e saudáveis. A Aurélia tinha muitos ciúmes de mim com a Mariana. A Olímpia preocupava-se demais com a saúde. Apavorava-se com qualquer espirro, vivia a dizer que morreria em razão de alguma gripe. Isso nunca aconteceu. Ela desencanou bem velhinha. O Aguiar não chegava perto do avô Jerônimo, nem tampouco de sua irmã Eugênia, pois tinha pavor dos dois. Além disso, invejava o irmão Lupicínio, mas este não se incomodava. Ao contrário, tinha muita paciência com o Aguiar e no fim dessas suas vidas o Aguiar aceitou o Lupicínio como amigo. A Josefa vivia receosa de que a Mariana a abandonasse e a desse para alguém. A Mariana sempre a acalmava e dizia que isso jamais aconteceria, pois ela era mais uma de suas amadas filhas. Nota do Leopoldo. Josefa se sentia culpada porque no seu inconsciente se lembrava da vida do ano de 1918, na qual tinha deixado a sua filha Mariana com os tios na Europa. E a Lucinda e o Belchior, muito amorosos, auxiliavam a todos nós com suas lindas palavras que exemplificavam com seus respectivos comportamentos. Enfim, estávamos todos reunidos mais uma vez numa vida física e cada qual a trabalhar pela superação de seus conflitos e desafios, sempre com o auxílio de Deus e dos seus obreiros. As meninas, com exceção da Lucinda, casaram-se e se tornaram excelentes mães. A Lucinda dedicou toda a sua vida à área da educação. Trabalhou intensamente como uma dedicadíssima e maravilhosa professora. O Belchior tornou-se um amoroso padre e após o desencarne do padre Bernardo assumiu a paróquia da nossa região. O Aguiar dedicou-se às fazendas e o Lupicínio decidiu cursar medicina com o intuito principal de estudar as doenças cerebrais e psicológicas, para poder auxiliar pessoas como seu avô Jerônimo e a sua irmã Eugênia. E fim do seu curso de medicina, voltou para nossa casa e dedicou-se até o último dia de sua vida física ao exercício da profissão de médico com as pessoas da região. Atendia a quem quer que fosse com o maior zelo e carinho possíveis. O tempo passou. O meu pai Jerônimo, com idade bastante avançada, partiu para o plano espiritual. Depois foi a vez do amado padre Bernardo, seguido da Bastiana, do delegado Queiroz, do enfermeiro Joaquim, do Raimundo, dos meus filhos Lucinda e Belchior e da minha doce e amada Mariana. O Lupicínio zelou por mim, com muito amor, durante toda a minha velhice. Sempre ao meu lado tínhamos longas e boas conversas. Tornamo-nos grandes amigos para todo sempre. Até que durante uma das nossas conversas eu senti uma forte dor no peito e tudo escureceu. Meu corpo físico morreu. Lentamente acordei no plano espiritual e vi 2 irmãos a me olharem alegres e amorosamente. Eram os meus amigos Belchior e Lucinda a me darem as boas-vindas à cidade espiritual casa do acolhimento em Deus. Recordei da maravilhosa experiência pela qual eu havia passado nesse lugar. Lembrei do lago e o vi à minha frente. Mas estranhei. Embora a água estivesse encantadoramente límpida, não havia mais os belíssimos cristais em seu fundo. Havia pedras sombrias, escuras e feias. Onde estariam os cristais?
Não compreendi. Olhei atentamente para as pedras. Meditei e orei. Finalmente eu entendi que as pedras representam metaforicamente as minhas escuridões e sombras e revelam as minhas escolhas e ações de modo a distanciar-me de Deus que está dentro de mim. E isso no decorrer de incontáveis vidas que vivenciei e ainda vivencio, nos mais diversos planos dimensionais da Terra e de outros planetas. Compreendi, também, que as minhas escolhas e ações se deram e, ainda se dão inúmeras vezes, por meio de sentimentos, pensamentos, emoções, crenças, palavras, ações e reações destrutivas e negativas com base no ódio, mágoa, tristeza, rejeição, medo, culpas, raiva, agressividade e revolta para comigo, com os meus irmãos e irmãs, filhos de Deus e consequentemente para com a humanidade. E eu continuei a observar as pedras sombrias que, paulatinamente, se tornaram transparentes, ao mesmo tempo em que, conforme clareavam, expunham cada vez com mais intensidade e despodoradamente todas as minhas sombras e escuridões. Conscientizei-me de que essa exposição despodorada são lições terapêuticas imprescindíveis para minha cura como ser espiritual que eu sou. E no mesmo tempo em que as pedras ficavam transparentes, uma quantidade indescritível de luz do amor de Deus dentro de mim inundava todo o meu ser. Quanto mais sombras e escuridões expostas, mais luz de Deus era jorrada de dentro de mim. Entendi que no decorrer das minhas incalculáveis vidas nos mais diferentes planos dimensionais do planeta Terra e de outros, eu de modo vagaroso, mas progressivo, aprendi a compreender, aceitar, respirar e irradiar a luz de Deus dentro do meu ser. Percebi que quanto mais eu entendia, respirava e aceitava a luz de Deus interna em mim, mais eu transformava os meus sentimentos e ações destruidoras em amor para comigo e para com a humanidade. E a cada transformação as pedras transparentes do lago se tornavam em belíssimos cristais a cintilar luz, amor e paz. Compreendi que o caminho de volta rumo à luz em Deus passa necessariamente, primeiro, pelo conhecimento e pela revelação das sombras. Esse caminho de retorno é muitíssimo longo. Tenho, ainda, uma distância a percorrer inimaginável. Mas eu percebi feliz que cada pedra sombria transformada em cristal representa alegoricamente uma lição aprendida, um degrau que subo na direção de volta a Deus dentro de mim, e um planeta Terra mudado para melhor. Esse retorno a Deus em mim, repito, é lento e longo, mas dele não há como fugir, é inevitável. E observei mais uma vez detalhadamente os cristais que, de repente, retornaram à aparência de pedras escuras e sombrias. Fixei olhar atentamente sobre as pedras. Percebi que, agora, elas representavam as sombras e escuridões da humanidade e as suas escolhas e ações de modo a afastar-se de Deus que habita todos os corações humanos. Progressivamente as pedras escuras e sombrias se tornaram transparentes no mesmo tempo em que os sentimentos, pensamentos, palavras, crenças, ações e reações negativas, maléficas e apodrecidas da humanidade eram expostas ao universo através da luz de Deus existente dentro de cada ser humano, sem pudor algum, como lições rumo à cura. E quanto maior a exposição das sombras, maior era a intensidade de luz irradiada de Deus a partir do coração da humanidade para toda a humanidade e ao planeta Terra. Enquanto isso, lentamente, as sombras da humanidade se transformaram em luz e amor puro em Deus. E as pedras transparentes, finalmente, se tornaram maravilhosos cristais a reluzir a luz em Deus dentro de cada ser. Compreendi que o percurso à completa transformação da humanidade para o retorno a Deus que habita os nossos corações é muitíssimo longo e passa primeiro, pela exposição total das sombras. Mas eu vi alegre que cada pedra sombria, transformada em cristal representa alegoricamente uma lição aprendida pela humanidade. Um degrau que a humanidade subiu na direção de volta a Deus dentro de si, e representa, também, um planeta Terra transmutado para melhor. Entendi que o caminho da humanidade de retorno a Deus passa necessariamente pela compreensão por parte do ser humano de que cada qual faz parte do todo. Somos uma grande família universal inundada na essência de Deus e em Deus,
Aquilo que faço ao outro faço a mim e à humanidade, e que a humanidade se transforma a partir da transformação individual. Isso porque somos um. Abençoado Deus, abençoado Jesus e abençoados os seus trabalhadores a nos auxiliar incessantemente ao caminho de volta à luz em Deus dentro de nós. Caminho esse, abençoado, pelo qual que a humanidade avança firme e forte. Abençoadas e divinas pedras sombrias e escuras necessariamente expostas como lições à cura da humanidade. Abençoada a vida. Abençoados cristais do fundo do lago. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Seja membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.